Vamos lá, irmão, continuando a segunda parte do vídeo aqui. Então, foi assim, o Haman, ele foi lá no rei, tá? E pediu para que fizesse um decreto, inventou um monte de mentiras sobre os judeus, que são os crentes, tá? E selou, ele tinha um anel selo real, mandou cartas pra, na data determinada exterminar, mandar matar e saquear todos os judeus. Me lembra muito, muito naquela época lá do nazismo, lá na época do Holocausto. E Mardoqueu, quando soube disso, ele ficou muito entristecido, saiu gritando pela rua. Ele se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinza, que era um sinal de extrema indignação, humilhação. Né? Na Bíblia você vai ver muito isso. E pediu ajuda para Esther. Por quê, querido? Esther era judia também. Não tá me entendendo? Então, apesar dela ser a rainha, tá? E o rei não está sabendo dessa trama de Haman, porque no começo do livro, a Esther, por orientação de Mardoqueu, não contou ao rei a origem dela, da onde ela veio, que era judia. Então, o que ia acontecer, querido? A família de Esther e a própria Esther ia morrer por causa do decreto de Haman autorizado pelo rei. Então, a rainha, ela vira para Mardoqueu e fala assim, ó, no capítulo 4, versículo 16: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde contra a lei. E se perecer por isso, eu pereci. Querido, vocês já estão aqui captando, né? O que está acontecendo, né? Lembra quando eu falo nos meus textos, nos meus vídeos, que mulher é a mesma coisa que igreja? É o símbolo de igreja? Então, olha só. E o rei aqui é uma das representações de Deus. Para você entrar na presença de Deus, querido, primeiro você tem que ter um preparo. Oração, jejum, súplica. Ainda mais quando você vai pedir algo. Entendeu? A Esther é tão humilde que, apesar de ser rainha, ela soube que um decreto do rei é irrevogável. Tá? Apesar de Haman ter enganado o rei acerca dos judeus, ela estava com medo de desobedecer um decreto. Então ela usou uma estratégia aqui. Ela entrou na presença do rei, o rei apontou o cetro para ela, que era um sinal de que ele aprovava a presença. E quando o rei aponta o cetro, era um costume antigo, aí você poderia falar e pedir qualquer coisa. E o rei até fala assim, ó, minha bela rainha, né, que é a esposa dela, até metade do meu reino, se você pedir, eu te dou. Aí ela não quis falar de início. Ela falou assim, não, eu queria dar um banquete, eu queria a presença do Senhor e de Haman. Entendeu? E nesse momento aqui, esse tal de Haman, o arrogante, mandou fazer uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu, para aterrorizar mesmo, como um símbolo, né, do extermínio dos judeus. Entendeu? Aí o que aconteceu aqui no capítulo 6, querido, que é o capítulo chave da reviravolta? O rei não conseguiu dormir. E pediu que trouxesse o livro de feitos memoráveis de crônicas, que é tipo assim, tudo que acontece no reino era escrito em crônicas, né? Num livro. Fosse lida para seu descanso. E nesses escritos estava o feito que Mardoqueu fez antes de ter delatado a conspiração, se lembra do primeiro vídeo? De que eles queriam matar o rei. Então o rei perguntou, esse homem que denunciou, foi feita alguma coisa por ele? E os oficiais do rei que responderam, não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou, quem está no pátio? Ora, esse é exatamente o momento que Haman chegava ao vestíbulo, né? Ou seja, o que eu posso fazer por esse homem que salvou a minha vida? É isso que ele está falando. E estava assim, ó, ora, por essa razão deu a seguinte resposta ao rei, ao homem que o rei tem prazer em honrar, caberia bem que ele vestisse o manto real, e o próprio rei tem usado grandes momentos, inclusive o cavalo que o rei costuma montar, o melhor cavalo que tem. Ele coloca sobre a sua cabeça uma réplica da coroa real. Então, nesse momento aí, querido,
o rei já estava querendo, ele não sabia que era Mardoqueu. E Ramã, que era o arrogante, quando o rei comunicou isso, pensou que era ele. Porque todo arrogante é assim, todo que se acha bom é assim. Não, vai ser eu que vou ser o escolhido. Por que me lembra Daniel? Porque quando o rei teve um sonho, e mandou chamar os sábios lá, e, aquele que decifrar meu sonho, né? Isso é no livro de Daniel, tá? Aquele que decifrar meu sonho vai ser o Daniel que conseguiu decifrar. E os outros lá achando que ia fazer, não arrumou nada, não. Então, o que aconteceu aqui? Que o Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com manto real e conduziu sobre o cavalo predileto. Ele pensou que era ele, e foi só que era Mardoqueu. Ou seja, aquele que queria te matar vai acabar te honrando, querido. Acaba te honrando porque Deus faz isso. Mas só que tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, foi aqui, ó. No capítulo 6, versículo 13. E Ramã contou tudo que havia ocorrido a Zeres, sua esposa e todos os seus amigos. E tanto seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhes preveniram. Se esse Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele. Mas com certeza a tua ruína está bem próxima. O que a mulher falou aqui, querido? Cuidado quando você vai mexer com pessoas de Deus. É isso que ela está falando. Cuidado. Fizeram a mesma coisa com Daniel. E morreu quem fez e toda a família. Tá? E quando chega na hora do banquete, a rainha Esther, ela finalmente pede, ela finalmente revela. E o que acontece com Ramã? Ramã, querido, mandou construir uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu, e o rei mandou enforcar ele na própria forca que ele tinha mandado construir. O que isso quer dizer? Querido, aquele que faz mal a você, que usa armas contra você, seja ela qual for, ele vai morrer pela própria arma dele. E o que acontece? O que aconteceu, querido? Ainda assim o decreto estava valendo. Só que a Esther, mais uma vez, pediu ao rei, e ela falou, olha, se matarem os judeus, eu também vou morrer, por causa de Ramã. E mandou enforcar Ramã e toda a família de Ramã. Cuidado com o mal que você faz, que é você e sua família que paga, tá, querido? O que aconteceu? O rei mudou uma ordem, não revogou a outra, mas mudou a ordem, e foi ao contrário, querido. Quando as províncias estavam preparadas para matar os judeus, o rei deu uma contra-ordem para os judeus matarem todas as pessoas que queriam matar ele. Uma contra-ordem. Não está me entendendo? E por causa desse decreto, foi instituído o dia de Purim. Tá? 2 dias, né, do prazo para matar os judeus, que foi revertido, né? Ele virou uma grande festa entre os judeus. Querido, para finalizar o vídeo, o rei é o Deus. Esther é a igreja que jejua. Ramã, a representação de Satanás, deu uma ordem para matar todos vocês. Satanás quer matar a gente. O que a gente faz? Jejua, ora, pede providência para Deus, para o Senhor. Depois de toda essa preparação, o Senhor, o rei, ele aponta o cetro para a gente. Quando ele aponta o cetro, querido, você pode pedir o que você quiser, porque está de acordo. Tu está me entendendo? E aqui, Esther era humilde e bela. Esse é o retrato da igreja fiel. No final do livro, no capítulo 10, o Mardoqueu ficou no lugar de Ramã, o segundo na ordem. Tu tá me entendendo? Então, querido, eu vejo esse livro de Esther como uma igreja intercedendo a favor do seu povo. Tu tá me entendendo, meus amigos? Esse livro é maravilhoso. Ele lido no espírito, ele traz diversas revelações. Ele é uma história de esperança, é uma história para estimular você a ler
a palavra é confiar mais no teu Deus, tá? Por mais que a situação fique difícil, por mais que te ameacem de morte, por mais que você vê que nada vai ter jeito, que o inimigo vai prevalecer, confia no Senhor, que no tempo dele, ele faz uma reviravolta a seu favor, tá bom? Esse é o ensinamento do grande livro de Esther. Deus abençoe a todos grandemente.